construir autoridade sem precisar performar o tempo todo? Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a este canal. Aqui a gente fala de desenvolvimento pessoal e profissional para te impulsionar a construir uma vida e uma carreira significativas, das quais tu sinta orgulho de fazer e viver. Eu decidi falar sobre autoridade porque eu percebo como tem se perdido de vista o que realmente é autoridade e como as redes sociais tiraram essa percepção e nos levaram a um lugar de exaustão, de acreditar que a autoridade é estar 100% do tempo online, 100% do tempo disponível, 100% do tempo compartilhando, 100% do tempo ali, sendo visto, fazendo alguma coisa naquele espaço. Porque se não tá ali, tá deixando dinheiro na mesa, tá deixando de fazer o que deveria estar sendo feito. Eu percebo que isso muito pela essa questão dos stories, onde a gente tem a possibilidade de compartilhar partes da nossa rotina, recortes da nossa rotina, que eu entendo a importância e eu reconheço, eu gosto também de compartilhar. Eu digo que eu faço esse movimento de querer e de compartilhar recortes da minha vida porque eu gosto, porque eu sei também que é assim que eu me conecto com outros profissionais, porque eu sei que faz sentido dentro dos meus valores, dentro dos movimentos que eu quero fazer, que faz sentido pensando nessa construção de marca pessoal, que esses recortes se conectam com o que eu acredito, com os meus valores, com tudo isso. Mas não para virar refém. Eu percebo que muitos profissionais acabam virando refém, achando que precisam fazer daquele espaço, espaço de, sabe, como um pay-per-view da sua vida, de compartilhar tudo da sua vida, ou de ter que fazer algo para estar compartilhando. E isso leva realmente a essa exaustão, a perda da sua própria essência, perda de si mesma nesse processo, que não nos leva a um lugar sustentável no longo prazo. Leva também a uma superficialidade de conteúdo e a falta de uma presença real, sabe, verdadeira, uma entrega real, verdadeira com o que está fazendo, esse sentido, sabe, vai perdendo o sentido com as coisas que vai fazendo, sabe, vai compartilhando por compartilhar, porque acha que tem que compartilhar, ou, eu tenho que dar bom dia nos stories, porque senão hoje eu não vou estar sendo vista. Mais uma vez, eu entendo a importância da presença digital, eu entendo a importância da gente usar os formatos e ferramentas que estão disponíveis, mas isso não significa autoridade, significa estratégia, significa a gente entender como a gente quer fazer. Não é isso que vai construir a nossa autoridade. E para que a gente pense, comece a falar sobre autoridade, eu gostaria de retomar o que é autoridade. Para isso, pensando nesse vídeo, eu estava me lembrando das minhas referências de autoridade durante a faculdade, que não tinham redes sociais, que não tinham Instagram. Então, eu pensei em duas pessoas específicas, um professor que ele não tinha nem rede social, mas ele era, com certeza, para mim ainda é um nome referência, uma autoridade dentro do assunto da psicologia. E sabe por quê? Mais uma vez, não porque ele tinha um Instagram com 1 milhão de seguidores, não porque ele tinha uma rede social bombada, cheia de comentários, de curtidas, de compartilhamentos, mas sim porque ele se colocava naquele lugar de quem leva conhecimento, de quem demonstra que domina o que está falando, e não só, aqui é importante ressaltar que ele construiu essa visão de autoridade para mim, na minha mente, e para muitos outros colegas, não só porque era professor, não só porque estava ali na frente falando, ensinando, mas sim pela postura, pelo posicionamento. Então é sobre comunicar, saber dominar o que sabe, dominar o conhecimento da sua área, tem embasamento do que está falando. Então, quando ele falava dos casos clínicos dele, era perceptível o quanto ele tinha domínio do que ele estava falando, do quanto ele demonstrava que o que ele sabia era realmente útil e transformador na vida de quem ele atendia. Então, isso fez essa construção de autoridade. E não esse aspecto das redes sociais. E quando a gente para pensar em quem construiu esse senso de autoridade também na nossa mente,
a gente percebe que não foi porque postou um story ali falando que fez tal coisa, porque compartilhou todo o seu lifestyle. É isso que eu percebo, que acabou se perdendo e criando realmente essa ideia de que os profissionais precisavam virar blogueiros, que precisavam sim compartilhar toda a sua vida, porque precisavam vender o seu lifestyle, mas não é assim que funciona. E hoje também consumindo muito de profissionais que criam conteúdo fora do Brasil, que são de fora do Brasil, dá para perceber essa discrepância, essa diferença, de que lá eles não precisam fazer isso, eles não fazem isso. Eles demonstram através do seu conteúdo, demonstram através do seu posicionamento, quando levam conhecimento. E não compartilhando o seu lifestyle, vendendo o seu lifestyle. Eu entendo a importância do lifestyle quando a gente está falando dessa conexão. Mais uma vez, eu também me conecto com profissionais quando eu vejo esses aspectos pessoais. Para mim faz muito sentido, mas cada profissional precisa entender o que faz sentido para si, até que ponto quer compartilhar, porque senão vira uma coisa que não faz sentido. E se não faz sentido, não é sustentável. É isso que a gente precisa começar a compreender, a levar em consideração quando a gente fala de construção de autoridade. Para que a gente construa a nossa marca pessoal, a gente precisa estar considerando construir a nossa autoridade no espaço digital. E para que a gente faça isso, a gente precisa antes ter domínio da gente mesmo, a gente precisa antes ter domínio do que a gente está falando, a gente precisa seguir se dedicando aos estudos da nossa área, ter um forte posicionamento no sentido de esses professores que construíram esse senso de autoridade para mim, mesmo não tendo redes sociais, eles não só construíram esse senso de autoridade, e para mim, né, eram autoridades, mas não só porque tinham o conhecimento, não só porque estavam ali na frente falando, mas também porque se posicionavam em assuntos importantes dentro das suas áreas. Então, eles não deixavam passar determinados temas, tópicos que eram importantes, se posicionavam, falavam o que achavam, não só trazendo um aspecto do embasamento, né, do conhecimento, mas também esse aspecto da sua própria visão de mundo, da sua própria visão em relação à sua área, em relação ao seu nicho, enfim, à sua atuação. Então, isso é muito importante. Mas para que a gente faça isso, então, tem 5 pilares que são muito importantes da gente começar a pensar. Para que a gente comece a pensar nessa construção de autoridade, sem ficar refém, sem achar que tem que estar 100% do tempo compartilhando, 100% do tempo online, sabe? Compartilhando o que está fazendo. E mais uma vez, não entenda que isso não é importante. Compartilhar é importante, usar os formatos é importante, então usar os stories. Mas como eu quero usar? Para que eu quero usar? Então não é compartilhar só por compartilhar, sabe aquela coisa que virou, ai, para humanizar eu tenho que postar a minha vida. Não. Se eu quero demonstrar que sou uma pessoa que acredita em X coisa, essa é uma coisa importante de ser compartilhada. Se eu quero demonstrar, se dentro da minha marca pessoal, dentro dos meus valores isso é importante, talvez seja interessante de compartilhar. Se para mim faz sentido compartilhar que eu estou num processo de emagrecimento, mesmo que não tenha nada a ver com a minha área, se para mim faz sentido, porque eu quero, porque eu entendo que é importante para mim também e que vai impactar outras pessoas, eu posso compartilhar. Então, é ficar refém de regras também, o que eu percebo. Dentro desse universo de que os profissionais precisam compartilhar e precisam compartilhar sua vida, acabam virando reféns e reféns de regras, realmente. Então, vamos falar sobre esses 5 pilares importantes para que a gente comece a construir uma autoridade pautada em verdade, pautada no que realmente é autoridade e não no imaginário, não naquela ideia de que, então eu preciso me vestir e falar como governante para que eu demonstre que eu sou autoridade. Porque existiu isso e eu vejo que há profissionais ainda que acreditam nessa ideia. Então eu preciso me vestir assim, eu preciso falar assim, eu preciso usar tais palavras, eu preciso para que eu demonstre autoridade. E para a construção de marca pessoal, há elementos que são importantes para a gente transmitir o que a gente quer transmitir. Mas ficar toda hora nesse joguinho de agora não, eu tenho que compartilhar isso, não, eu tenho que fazer isso é exaustivo mentalmente. Não há sustentabilidade nisso.
Então, para os profissionais, principalmente profissionais que estão começando a trazer sua carreira para o digital, não há como, não há um caminho saudável por esse lado, sabe? De querer, então eu vou me vestir assim? Não, não há. O primeiro pilar é autoconhecimento antes da estratégia. É a gente pensar em como a gente quer fazer, é a gente pensar no lugar que a gente quer ocupar, é a gente pensar no nosso conhecimento, no que a gente já domina, em como a gente pode demonstrar tudo isso. Claro, o demonstrar vai entrar um aspecto da estratégia, né? Então, como eu vou fazer isso? Entra esse aspecto da estratégia, mas antes nesse processo é importante que eu pare para pensar dentro do autoconhecimento como eu quero fazer isso para eu entender os meus limites dentro disso. Então, o que faz sentido para mim, quais são os meus valores, pelo que eu quero ser vista, reconhecida. E eu não estou falando aqui só de, então preciso ficar presa a um nicho, não estou falando exatamente sobre isso, mas eu estou falando sobre pensar no longo prazo para minha carreira, pensar em como eu quero usar desse espaço de uma maneira em que eu não preciso sair correndo para fazer tudo o que está todo mundo fazendo, eu preciso antes me compreender, para que eu, me compreendendo, consiga compreender esse espaço e como eu quero usar esse espaço. A gente precisa saber o que a gente quer sustentar para que a gente comece a produzir. Então não adianta eu sair produzindo, fazendo um monte de coisa, se antes eu não sei o que eu quero sustentar, o que faz sentido para mim. E aí, é claro, dentro do movimento, eu vou entendendo. Dentro do movimento, existem ajustes. Não é sobre montar um plano e sair naquele quadrado. Não é sobre isso. O autoconhecimento ele acontece no processo. Eu vou entendendo, eu vou fazendo testes. Então lembre disso. O segundo pilar é constância com presença e não com pressão. Então, sabe quando te dizem assim, tu precisa postar 3 vezes na semana, precisa aparecer todos os dias nos stories, porque se você não aparece, quem tá aparecendo é o seu concorrente. Sabe aquelas ideias assim que criam um caos mental? Antes, entenda o que tá dentro do que eu quero, o que eu realmente quero, como eu quero fazer isso. E além disso, qual é o meu objetivo? Porque se eu tenho um X objetivo, talvez as minhas estratégias tenham que ser mais intensivas nesse primeiro momento. Talvez sim eu tenha que aparecer com mais frequência, porque o meu objetivo é esse. E aparecer com mais frequência vai fazer com que eu esteja mais presente na mente do meu cliente. Então, não é um 8 ou 80. Não, você não precisa aparecer, tá tudo bem. Não é sobre isso. Eu entendo e quero reforçar aqui a importância de estar presente, mas não é com uma regrinha X, não é que tem que ser assim porque senão nada vai dar certo. Eu preciso entender qual é o meu objetivo e traçar as estratégias a partir disso. O que faz sentido dentro da minha rotina, dentro do meu estilo de vida também, dentro do que eu quero para mim. E estar disposta a encarar, porque se dentro do meu objetivo eu preciso estar mais presente, eu preciso encarar essa necessidade, eu preciso ajustar coisas importantes. Talvez a minha rotina ou a minha produtividade não esteja como deveria para que eu consiga essa presença que eu preciso ter. Então, algumas coisas precisarão ser ajustadas, mas isso se chama consciência no processo. E não só pressão, é a consciência. Bom, se eu preciso estar mais presente, eu preciso entender o que precisa mudar para que essa presença seja mais constante. E não só ir fazendo na loucura. Terceiro pilar, postura e posicionamento claro. Eu preciso saber qual é a mensagem que eu quero passar. E eu preciso me recordar dessa mensagem, estar firme nessa mensagem, nas minhas crenças, nos meus valores, para que eu transmita tudo isso. 4. Profundidade na entrega. Então, é eu me lembrar que eu estou usando desse espaço para compartilhar o conteúdo que eu contenho em mim, os conhecimentos que eu tenho, as experiências que eu tenho, e usar desse espaço para transmitir a minha mensagem, o meu conhecimento. É ter profundidade, mas é não esperar ter só sempre profundidade para compartilhar qualquer coisa. Eu entendo e percebo a importância da gente abrir mão um pouco mais dessa profundidade em tudo o que faz, para que a gente consiga começar a ter constância, consistência no que faz. Porque percebo para muitas profissionais como elas ficam refém da profundidade de ter que sempre entregar tudo em um único post e que às vezes acabam travando. Não, eu vou falar isso, mas se eu não falar isso, eu vou posso ser interpretada mal. E a gente vai acabar sendo interpretada mal, ou hora ou outra. A gente precisa entender isso. Isso pode acontecer.
A gente não precisa ficar refém de sempre entregar perfeito, sabe? É entregar bem, é isso que eu acredito, faz sentido. Esse conteúdo tem profundidade de realmente conteúdo, vai fazer diferença, tem impacto. É pensar nisso, sabe? É pensar se eu tô entregando o que eu realmente acredito ou só para preencher um vazio, mas não ficar refém só da profundidade. É lembrar que para fazer testes também a gente às vezes não vai ser tão profundo. Então, esse meio termo a gente precisa ir construindo no processo, sabe? Para que a gente também não vá nesse 8 ou 80 do 8. Ah, tudo eu me cobro demais porque tem que ser perfeito e tem que ser profundo, ou 80. Eu posto qualquer coisa só porque tem que postar, entendeu? E por último, mas não menos importante, cuidar da saúde mental como parte da estratégia. É lembrar que a nossa presença real é o que sustenta a autoridade, não a frequência do conteúdo e não a frequência que eu compartilho a minha vida. Lembre, saúde mental é importante dentro desse processo. A consciência de se perguntar mais se isso faz sentido, se isso está coerente, vai nos ajudando a desenvolver consciência dentro desse processo todo e a gente entendendo que eu posso compartilhar recortes da minha vida, se isso fizer sentido para mim, o que eu quero compartilhar, até que ponto eu quero ir. Eu vou aprendendo isso tudo no caminho também, mas é ir compreendendo junto disso que eu não preciso virar refém desse espaço. Eu posso ir aprendendo no processo, eu posso ir fazendo sem virar refém, desde que eu esteja consciente. E aí sim eu construo a minha autoridade. E aí sim eu vou alcançando as pessoas que eu devo alcançar. E aí sim eu vou tendo os resultados que eu quero ter.